Olá, eu sou o Carício do time do Expresso e hoje vamos falar sobre quais informações aparecem no seu relatório de despesas. Vocês viram antes com a Adriane como fazer o registro de despesas. Depois de submeter o relatório, suas despesas vão ficar todas alocadas em um só lugar, um documento vinculado ao seu usuário e que seguirá o fluxo de aprovação pré-determinado. No menu da esquerda do Expresso, a segunda opção é a de relatórios. Ao clicar nessa opção, você é apresentado aos relatórios existentes em sua conta do Expresso. Dentro do menu, temos três abas: em aprovação, aprovados e concluídos. Eles mudarão de abas sempre que finalizar alguma das etapas do processo de aprovação. A primeira visão que você tem ao abrir o menu é a de cards. Cada card desse é um relatório. Cada um deles contém o número do relatório, que é gerado pelo Expresso, seguido do nome que o usuário deu a esse relatório, a data de criação e quem a criou. O card também mostra quantas aprovações serão necessárias para que esse relatório possa ser finalizado. Pouco abaixo no mesmo card você verá um pequeno gráfico em círculo que mostra a proporção de cada categoria de despesas que foi criada. Você viu anteriormente com a Carol um vídeo sobre como cadastrar seus tipos e naturezas da despesa. Ao lado desse gráfico, o valor total do relatório e logo abaixo a quantidade de despesas que o relatório possui. No canto inferior direito do card pode ou não haver um pequeno triângulo amarelo. Ele indica que, em alguma despesa, há uma notificação do nosso sistema de antifraude ou alguma política pode ter sido ultrapassada. Para ver mais detalhes, basta clicar no card que ele abrirá o relatório. Você terá uma visão parecida com a do card de antes no topo do relatório, com o gráfico e o valor. No canto direito superior, logo abaixo dos seus dados de acesso, temos a opção de aprovar o relatório, uma bolinha verde com o sinal de check, a opção de vincular um adiantamento a esse relatório e, por último, um menu expansível com as opções de compartilhar. Essa opção vai gerar um link que pode ser enviado para qualquer pessoa visualizar o relatório. Nele, não se pode realizar nenhuma ação de edição. Não é necessário ter um cadastro no Expresso para visualizar esse relatório. Depois, temos a opção Imprimir PDF. Dentro dessa opção, você consegue tanto imprimir quanto salvar o arquivo em seu computador. Planilha. Aqui você pode exportar o relatório no formato de planilha. Na opção CSV, você exportará um arquivo no formato CSV. Em seguida, temos imagens. Aqui, pode exportar as imagens de comprovantes de suas despesas desse relatório. É um bom complemento quando você faz uma exportação de planilha ou de CSV e precisa também das imagens desse relatório. A próxima opção é a de retornar relatório. Se durante o processo de auditoria dessas despesas for necessário fazer alguma alteração que necessite do usuário que criou o relatório, essa opção envia o relatório de volta a esse usuário. Em editar, você consegue alterar o nome do relatório e também o fluxo de aprovação que o relatório deve seguir. Por último, a opção de excluir. Recomendamos que você verifique se realmente é necessária a exclusão do relatório. A maioria das vezes, algum tipo de edição pode ser feita. Caso você opte por realmente excluir, a opção é definitiva. Certo, saindo do menu e voltando à visão do relatório, abaixo do cabeçalho você vê as despesas uma abaixo da outra, organizadas por data. Outras informações que você tem nessa primeira visualização são o valor, a categoria e a subcategoria ou natureza e a descrição de cada despesa. Aqui também poderá aparecer aquele triângulo amarelo, caso a despesa tenha alguma notificação de atenção. Ao clicar em uma despesa, ela se expandirá e te mostrará todas as informações colocadas pelo usuário criador dela. Caso essa despesa tenha alguma notificação gerada pela nossa tecnologia de antifraude ou a despesa ultrapasse alguma política, essas mensagens aparecerão no topo da visualização, antes de mostrar os dados da despesa. No canto superior esquerdo aparece o símbolo e o nome da categoria de gasto. Ela está em uma faixa que é da cor da categoria. Ainda, nessa barra superior do lado direito, uma bolinha rosa com 3 riscos é o menu da despesa, com as opções de editar, reprovar e atividades. No botão de editar, você é capaz de editar as informações dessa despesa, as mesmas que o usuário adicionou. Você só não conseguirá alterar o comprovante. Mas fique tranquilo, pois qualquer edição feita nessa despesa fica registrada, então é possível saber qual edição foi feita, quando e por quem. O botão reprovar é para que você reprove apenas aquela despesa, por ela fugir de alguma política, infringir alguma regra da despesa. Não há necessidade de você reprovar um relatório todo por conta de uma despesa.
Atividades é onde ficam os registros de edições e ações que ocorreram na despesa, as que acontecem dentro da opção de editar. No lado esquerdo da visualização da despesa, você tem o comprovante que foi anexado à despesa. No canto superior direito desse comprovante, tem uma opção de girar a visualização, caso ela tenha sido anexada de uma maneira que não dá para ler. No rodapé, ele mostra no meio da visualização da despesa o número da despesa de acordo com a quantidade e disposição delas no relatório. Em cada extremidade, direita ou esquerda, uma seta para te levar para a despesa anterior ou seguinte quando houver. Depois de você ver as despesas reunidas, abaixo delas tem uma opção de adicionar despesas faturadas. Um exemplo de uso dessa funcionalidade é quando a empresa compra a passagem para a viagem do colaborador. Assim, pode adicionar aqui apenas para registro de que aquele valor, por mais que não tenha sido pago pelo colaborador, faz parte dos gastos da viagem. Logo abaixo, você vai ver a parte de resultados. No Expresso, você consegue visualizar as várias opções de pagamento aqui nessa parte do relatório. Ele mostra o total gasto de cada uma das formas de pagamento. Primeiro, as despesas que são reembolsáveis. Depois, mostra se existe algum valor adiantado, pela empresa ao colaborador. Caso a empresa use cartão corporativo, são esses valores que aparecerão no próximo bloco. Depois, vem as despesas faturadas. Por último, o resultado final, que é o valor que deve ser pago ao colaborador quando é um reembolso ou que o colaborador deve devolver à empresa quando há um adiantamento que não foi todo utilizado. Logo em seguida, já temos a área de informações do relatório. No bloco de detalhes, vemos quem criou o relatório, qual o período essas despesas foram feitas, qual o time que o relatório segue para aprovação e a data que o relatório foi submetido para aprovação. No bloco seguinte, temos o fluxo de aprovação que o relatório segue. Ele mostra os avatares, as fotos, de cada aprovador, qual o nível da aprovação cada um faz referência, primeiro, segundo ou mesmo etapa de conclusão, e se algum deles já fez alguma aprovação. No último bloco de informações, temos os parâmetros que o relatório segue. O primeiro que temos é de adiantamentos. Quando existem adiantamentos, ele mostra a data do adiantamento e o valor. Caso não haja nenhum adiantamento, ele mostrará sobre as tags que estão vinculadas ao relatório. Qual o grupo de tags, qual a tag específica, a quantidade de despesas que foram tagueadas com ela e o valor total das despesas que tem essa tag. Depois, você tem os centros de custo ou resultados, ou como quer que você vá renomear de acordo com a realidade da sua empresa. Ele mostra qual ou quais centros de custo foram vinculados à despesa, quantas despesas cada um deles tem e o total dessas despesas. Logo abaixo, caso exista no relatório, ele mostrará sobre projetos, qual projeto citado, a quantidade de despesas registradas nesse projeto e o valor total dessas despesas. E por último, temos um histórico, que mostra todas as ações que foram tomadas dentro desse relatório. Ele nos traz qual a ação, quem a realizou e a data que ela foi feita. Assim, você sempre saberá o responsável por qualquer ação dentro do seu relatório. Lembrando que caso algum desses blocos não apareça nessa seção, é porque não existem despesas com essas opções. Espero que depois desse tutorial você consiga entender melhor as informações do relatório de despesas. Caso ainda tenha alguma dúvida, você pode acessar a nossa central de ajuda, entrar em contato com o nosso suporte através do e-mail suporte@expressoapp.com.br ou com seu gerente de sucesso. Até logo!